todos os dias, entre em sintonia com você. 12 horas e 3 minutos. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, Vale do Paraíba. Boa tarde, Sul de Minas. Boa tarde, Sul Fluminense. Boa tarde, planeta Terra. Sempre um novo assunto pra você. E boa tarde para você que está sintonizadinho. De que maneira, hein? www.superradiopiratininga.com.br É a Rede Piratininga de Rádio, 750 São José dos Campos, 610 Guaratinguetá. No rádio, na internet, a mais ouvida, Super Rádio Piratininga. E vamos lá, minha gente, o nosso Sintonia hoje recheado de boas notícias e informação para vocês. Boas, nos ensinar a combater corrupção é uma boa notícia. E ele já está dentro dos nossos estúdios, Eduardo Oliveira, isso mesmo, expert. Aliás, é um expert em compliance, posso fazer assim? Eu acho que esse termo é francesado, não tenho que usar o compliance? Ah, muito bem. Já nós vamos bater um papo com ele, especialista em anticorrupção. Como fazer isso? Como nós temos que fazer? Eu vou perguntar isso a ele. Já. Mas agora, criançada, é hora de quê? E muito capricho pra temperar. Boa vontade na hora de ir pra cozinha e preparar. Boa comida tem boa receita de forno e fogão. Escute agora essa dica do Esperança com muita atenção. Muito bem, apostos, criançada. Ai, que delícia! Muito bem. Aliás, precisamos gravar com a Duda isso, hein, Sadal? Vamos lá. Olha, porque hoje está uma delícia para uma segunda-feira que todo mundo começa regime, né? Mas antes de você querer o seu do regiminho, que tal um espetinho de frango à milanesa? Gostaram? É uma delícia o espetinho de frango da Esperança, é uma delícia. Ou almôndegas de carne ao molho sugo, que tal, hein? Eu tô com água na boca. Com arrozinho, feijãozinho e um repolhinho refogado. Olha que delícia! Que delícia! Muito bem, a massa que acompanha o kit família de hoje é o fettuccine ao sugo. Estou com água na boca. Muito bem. Light agora para todo mundo que começa regime na segunda-feira. Franguinho grelhado, arroz integral, feijãozinho, repolhinho refogado e uma saladinha verde com tomate e abobrinha. Não tá bom assim? Gostoso mesmo. Olha, criançada, eu já vou falando que a partir de amanhã, toda terça-feira, tem uma promoção na hora do almoço. Isso aqui é de hoje, sugestão de hoje. Quero lembrá-los também, enrolei a língua aqui agora, quero lembrá-los também que o cardápio à la carte da Esperança funciona. Você tem o cardápio aí na sua casa, você pode pedir qualquer prato, independente dessas sugestões que eu lhe passo todos os dias, tá certo? E amanhã você pode pedir uma parmegiana de frango, e não é um baby beef, não é de frango não, é de carne vermelha mesmo. E você leva uma salada maravilhosa junto. 2 em 1 na Esperança. Amanhã, no almoço, mas eu te lembro amanhã também, tá bom? Que delícia! Então vamos, criançada, vamos contar para todo mundo qual é o número do telefone mais gostoso da cidade. Qual é? Neuza, o número é 3122-3366. Muito bem, Maria. Guilherme, vamos reforçar esse número? 3122-3366. Esperança. Boa comida é o nosso negócio. É isso aí, 3122-3366. Pra você, Esperança, boa comida é o nosso negócio. O inverno chegou, bom mesmo é ficar juntinho. Curtir a estação, a mesa, o sabor de um vinho. Vamos deixar todo o frio lá fora, conversar no aconchego aqui agora. Esperança, onde o inverno é mais quente. Esperança, boa comida é o nosso negócio. Comendador Rodrigues Alves e Buriti Shopping.
Você está ouvindo na Super Rádio Piratininga, Neuza Cipoli. Tempo e temperatura. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Céu claro com períodos de parcialmente nublado no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. Névoa úmida ao amanhecer em áreas isoladas do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso e névoa seca à tarde na região. Rio Verde, a capital do agronegócio, no estado de Goiás, comemora seus 169 anos sábado. E nesta sexta tem um dia de sol, com algumas nuvens, mas sem chuvas. No estado de Goiás, a máxima vai a 35 graus, mínima de 9 graus. Norte. Tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas no norte do Amazonas e em Roraima. Sol e poucas nuvens nas demais áreas da região norte, com possibilidade de chuvas no nordeste do Pará. Névoa seca em Rondônia e no Tocantins. Cerejeiras em Rondônia, que é cheia de mineiros, comemora lá seu aniversário no sábado. E nesta sexta tem um dia parcialmente nublado. Rondônia tem a temperatura máxima de 37, mínima de 15 graus. Nordeste. Tempo nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas no leste e litoral entre o Rio Grande do Norte e a Bahia. Sol e poucas nuvens nas demais áreas da região nordeste. Amarante, às margens do rio Paraíba, no Piauí, comemora nesta sexta-feira 146 anos de fundação, com céu claro a parcialmente nublado. No Piauí, máxima de 36, mínima de 18 graus. Sul. Tempo nublado a parcialmente nublado, com chuvas no litoral sul e Planalto Sul em Santa Catarina. Também chuvas no litoral norte e região serrana do Rio Grande do Sul. Poucas nuvens nas demais áreas da região. A linda cidade de Brusque, cidade dos tecidos, da Pena Reco, em Santa Catarina, comemora nesta sexta-feira 157 anos da sua fundação, com tempo parcialmente nublado. Em Santa Catarina, temperatura máxima de 20, mínima de 4 graus. Sudeste. Tempo nublado com chuvas no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Possibilidade de chuvas no leste e sul de Minas Gerais. São Domingos do Prata, em Minas Gerais, produtora agropecuária de laticínios, comemora seu aniversário nesta sexta-feira, com céu parcialmente nublado. No estado de Minas, a temperatura máxima chega a 31, mínima de 5 graus, frio na serra. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. De não reeleição a nada. Estamos apresentando Sintonia. Gonna lay down my soul and shield down by the riverside. Down by the riverside. Yeah. Down by the riverside. I'm gonna lay down my soul and shield. 12 horas. 12 horas e 11 minutos. Riverside. Você está olhando aqui, não é o prédio, não. Gostou? É? Isso aqui, olha, é uma ilustração feita por computador, no AutoCAD, claro, de como vai ficar a parte de lazer do Riverside. Olha só, gostaram? Muito bem? Tá vendo esse azulzinho aqui? É uma piscina de borda infinita. Ó, que delícia. Gostaram? Quer ver mais um lado? O espaço fitness e o espaço gourmet. Olha aqui. Olha. Aqui embaixo tem um salão de festa com churrasqueira, forno de pizza e tudo, não é verdade? E aqui, espaço fitness. Que tal, hein? Hein? Eu tenho certeza que você vai morar lá. Eu tenho certeza. Aqui, olha, é a planta baixa de tudo aquilo que vocês viram. Tá aqui. O Riverside é um prédio diferenciado. Ele tem 3 dormitórios como todo mundo. Só que é o seguinte, ele tem 103 metros quadrados. Ele não é claustrofóbico, porque tem apartamentos daí que você não respira dentro, né? Da claustrofobia. É uma coisa de louco, né? E não é tão grande quando você senta e fala assim, agora como é que eu vou limpar isso tudo desse tamanho? E desnecessariamente, né?
Eu acho que na vida a gente tem que ir simplificando as coisas, sabe? Vamos simplificando a nossa vida. 103 metros quadrados é um tamanho ideal. 3 dormitórios, uma suíte. Você pode transformar o outro dormitório em suíte ou closet, como queira, né? Não, é um tamanho fantástico esse quarto. Cabe guarda-roupa, porque tem apartamentos por aí que você põe a cama e daí o guarda-roupa você põe aonde? Tem que inutilizar um outro quarto para fazer o guarda-roupa de closet. Esse não. Você pode até fazer o closet se você quiser, mas ele cabe. 2 vagas demarcadas na garagem, nada de rodízio de garagem assim, porque cada mês você não sabe onde é que põe o seu carro, é uma confusão tremenda. Olha, é um projeto único, sem dúvida nenhuma. Completa a área de lazer, como eu já falei. Tem varanda gourmet, ela já vem fechada, você não vai gastar dinheiro para fazer blindex nela toda, porque daí vai uns 10 mil reais na brincadeira, né? Para fechar uma varanda dessa. Guarita blindada, olha só. Piscina climatizada, 3 elevadores. E além do mais, gente, onde é que fica isso? No final da Avenida Presidente Vargas. Um sossego, quase em frente à ponte ali do Frei Galvão, como a gente chama, Ponte Ademar de Barros, né? Um sossego tranquilo, o Bosque da Amizade na frente. Você tem tudo para fazer exercício dentro de casa, mas caminhar embaixo da árvore é mais gostoso, né? No Riverside você atravessa a rua. Isso mesmo. Atravessa a rua e digo para você, em 10 minutos a pé, você está no centro da cidade. Você está no supermercado, você está na igreja, você está na farmácia, está em todas as lojas do Centro Comercial de Guaratinguetá. Vem aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves em 10 minutos. Gostou? Em 10 minutos você está em qualquer lugar que você queira. A localização do Riverside é fantástica. Corra, porque são as últimas unidades lá do Riverside. A entrada é dividida em 10 vezes. O resto, a perder de vista, ou de vida, como eu gosto de dizer. Não é? Então vai lá. E eu tenho certeza de uma coisa. Você vai ser muito feliz morando no Riverside. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Ser feliz dentro da própria casa. Não é verdade? Não é verdade? É isso aí. Riverside para você, na beira do Paraíba. Ó, gostou? I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Down by the riverside. Yeah. Down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. I'm gonna study. 12 horas e 16 minutos. E como vocês já podem ver aí, nós estamos ao vivo e a cores, Eduardo, para o planeta inteiro. Que agora com a internet não tem mais limites, não é? E é um prazer muito grande que eu estou trazendo aqui e para bater um papo. Eduardo Oliveira, ele é especialista em compliance. Assim que fala? Francês? É assim mesmo. É assim mesmo que eu gostei. Olha, mas eu não sei direito, honestamente, o que é compliance. Eduardo virá na Associação Comercial de Guaratinguetá no próximo dia 12 para uma palestra exatamente sobre compliance, corporativo e anticorrupção. Assim como ele, nós teremos mais outros 2 convidados para esta palestra. É o senhor Rodrigo Marcondes, que é jurista, especialista em compliance também, e Antônio Carlos Belbrum, será que é assim que fala? Ou Bebrum, né, que é um delegado da Polícia Federal na Lava Jato. Ou seja, hoje nós vamos destrinchar essa história. Como é que se combate corrupção? Como é que surgiu a Lava Jato no Brasil? Eduardo vai nos contar sobre tudo isso. Mas a primeira fala é muito obrigada, sem dúvida nenhuma, por estar aqui, Eduardo. Bom dia, obrigado, o prazer é meu pelo convite e obrigado aos ouvintes por nos escutarem hoje aqui de manhã, mais uma vez. Obrigado. Você quer pegar na mão o microfone? Eu vou tirar aí do pedestal, ó. Fica melhor para você? Então fica mais fácil. Fica? Então pronto, a gente põe aqui embaixo. A gente faz ao vivo aqui. E vamos então trocar aqui um debate, umas palavras e bom, em primeiro lugar, Eduardo Oliveira, com esse sotaque, veio lá da terrinha. Sou português. É português. É um sotaque que não tem como disfarçar.
Não tem jeito, né? Quantos anos no Brasil? Já faz tempo? 7 anos. Ah, que bom. 7 anos no Brasil. E esta nova, não uma nova fase, mas uma nova retomada de credibilidade para o Brasil. Então isso faz com que tenhamos mais projetos. E hoje o projeto, neste momento, é aqui no Vale do Paraíba. Você é professor do Mackenzie no Rio também, e você dá aula lá de Compliance? Eu sou professor e coordenador do curso de Compliance Corporativa Anticorrupção na Mackenzie Rio. E acredito que em breve haverá novidades aqui também para Guaratinguetá sobre cursos de Compliance Anticorrupção. Agora me diga uma coisa, o que vem a ser, para os nossos ouvintes entender, o que vem a ser essa palavra, compliance, o que ela abrange? Essa palavra, esse termo é francês, como disse e falou corretamente. Compliance é um termo francês, muito embora a expressão seja inglesa. Engraçado. Compliance que vem do verbo to comply. Comply significa agir em conformidade. Como eu ajo em conformidade? Eu ajo em conformidade estando em compliance. Parece uma coisa simples. Parece, mas eu não estou entendendo. Eu estou em conformidade quando eu estou em compliance. Eu tenho que ficar em conformidade com o quê? A quê? Bom, se eu como pessoa física tenho que estar em conformidade, então a minha conformidade de pessoa física é com a minha ética, com a minha moral. Perfeito. O que eu posso, o que eu devo fazer. Nem tudo o que eu posso eu devo, nem tudo o que eu devo eu posso. Exatamente. Então, nós como pessoas físicas temos esses dois deveres, todos nós temos. Um código de ética e uma moral. Aprendemos na escola, aprendemos com os nossos pais, avós, em casa. O compliance vem suprir. Ele vem trazer como se fosse uma adenda e vem nos dizer o seguinte: todos nós trabalhamos, somos professores, radialistas, jornalistas, empresários, e não basta ter ética e moral. Nós precisamos de ter dentro das nossas organizações compliance. Então o termo compliance hoje ele é mais generalizado e diz que eu devo agir em compliance dentro da minha organização. Então seria mais ou menos uma espécie de norma, regra, alguma coisa nesse sentido? O termo compliance, ele dentro dele próprio, ele tem um código de conduta. Quando uma empresa está em compliance, quando ela segue um código de conduta, código de normas e vários outros, nós chamamos de pilares. Então, quando uma empresa segue todas essas diretrizes, nós dizemos que essa empresa está em compliance. Quando ela não segue essas diretrizes, ela entra na Lava Jato. Agora lhe pergunto, Eduardo, que normas são essas? As condutas eu acho que nós trazemos de casa, são condutas de valores morais, né? Verdade. De valores individuais a gente já vem. Agora, norma, cada empresa tem a sua norma, a sua regra. E cada empresa tem o seu próprio código de conduta. Uma empresa ela pode ser uma empresa de laticínios, uma outra empresa será uma empresa de vidro, uma outra empresa será uma empresa de produtos eletrônicos. Então, cada empresa tem um código de atividade, tem um setor específico. Cada empresa tem o seu código de conduta. Quais são os seus riscos, quais são os seus perigos, para onde ela não deve ir e aonde ela deve ter mais cautela. Então, nós aí entramos exatamente no compliance. Então, esse compliance também quer dizer do comportamento interno da empresa, não somente nas suas relações comerciais. Exatamente. O que aconteceu no Brasil, o que acontece no Brasil atualmente? Antes de entrarmos num tema que todos nós gostamos de escutar, e gostamos de participar, até de dar opinião, porque nos afeta a todos nós, que é o tema da Lava Jato. Sem dúvida nenhuma, não vai aumentar. Eu diria o seguinte, o Brasil avançou positivamente em 2013, quando teve uma promulgação de uma lei. Essa é a base de tudo. Chama-se a Lei 12.846. Essa lei é a Lei Anticorrupção Brasileira. Ela é boa, que mexeram nela. Ela é boa. Ela esteve 10 anos no Congresso, que não foi aprovada. Então, 2013, ela está desde 2003 num Congresso a tentar ser aprovada. 2013 ela foi aprovada. Foi aprovada, algumas mexidas, é promulgada. Em 2014 a lei é efetiva no país. 2014.
Ou seja, apenas há 3 anos atrás. A Lava Jato já existia. Quer dizer, a Lava Jato não existia. A Lava Jato não existia. É. A corrupção, ela existe desde sempre. É. Tanto no setor público quanto no privado. Não é exclusivo do setor público. O que esta lei anticorrupção ela veio fazer foi, ela pegou em todas as outras leis anteriores internacionais, na Europa, nos Estados Unidos, onde estas leis têm mais de 30 anos. Perfeito. Então ela já tem uma maturação muito maior. O Brasil, Novo, né? novo, Na lei. que acaba por pegar todas essas leis e acaba por fazer uma excelente lei. Lei Anticorrupção Brasileira. Lei 12.846. Com base nessa lei, começa no dia 14 de março de 2014, automaticamente após a promulgação dessa lei, a primeira fase da Lava Jato. 14 de março de 2014. Foi logo em seguida. Foi Mas logo... a Lava Jato não veio em seguida ao primeiro processo contra o presidente Lula e o PT, como o nome do anterior? Era Lava Jato? Mensalão. Muito bem. A Lava Jato, ela é um não veio desdobramento... através do Mensalão? Não de investigação. Eu refiro-me aos seus termos jurídicos, porque ela passou a assentar numa base jurídica muito mais forte, Perfeito. que é a Lei 12.846. E não tinha no Mensalão, Que não não tinha. existia. Uhum. Então, acontece que essa lei, a Lei Anticorrupção Brasileira, ela nasceu após o Mensalão, que deu origem a uma Lava Jato, que deu origem a uma investigação muito mais sólida, muito mais firme. E essa investigação, ela não foi somente nos meios políticos, ela foi também nos meios privados. Uhum. Então, nós temos empresas, nós temos meios públicos, e virou essa confusão de non-compliance. Sempre que eu não estou em compliance, eu estou em non-compliance. Então, só fazendo aqui uma síntese, nós temos aqui a Lei Anticorrupção Brasileira, que deu origem à Lava Jato em termos jurídicos, e a partir daí nós temos 2 outros instrumentos fortíssimos. A Lei da Delação e a Lei da Colaboração Premiada. E é tão importante essa Lei 12.850, essa delação e colaboração... É a mesma coisa, né? Não é. Não é? Eu sou um delator ou eu posso ser um colaborador. Então eu sou preso. Eu fui investigado e eu sou preso. Para diminuir a minha pena, o que é que eu faço? Eu vou colaborar. Eu vou colaborar. Mas neste caso eu não colaboro, eu sou um delator. Porque eu já estou acusado. Então, como eu já estou acusado, eu vou contar tudo aquilo que eu sei, tipo o Wesley Batista, tipo um empresário que já foi condenado, que já foi acusado. Então, bom, eu para diminuir a minha pena, eu recorro a uma lei, que é a Lei da Delação Premiada, eu recorro a uma lei, e a partir daí eu vou tentar diminuir a minha pena com base em factos que eu posso levar a uma investigação. Factos relevantes. Certo. Muito bem. Aí eu sou um delator. Quando eu colaboro, quando eu simplesmente caí por acaso, quando eu entrei numa teia que era minha ou não era minha, eu virei um colaborador. Eu não sou acusado, mas eu posso colaborar com a justiça. Não seria a polícia tem um jargão popular no Brasil chamado X9. É aquele que é o dedo do o colaborador. O X9 não seria o X9? O X9 anteriormente ele não estava salvaguardado por nada. Então eu corro o risco de eu contar. Numa colaboração premiada, eu colaboro com a justiça, mas eu vou pedir à justiça para ela me isentar de todas as coisas que provavelmente eu possa vir a refletir sobre mim. Então, ou eu sou um delator, ou eu sou um colaborador. Mas essa lei e essas 2 formas possíveis, elas ajudaram a trazer a Lava Jato desde essa primeira fase, que parecia apenas uma coisa simples, até hoje em dia, que vai na 45ª fase. Se eu tivesse que responder particularmente, eu acho que vai até uma 100ª. Poxa. Então isso significa que porque foi importante. Se a gente olhar em todos os lugares, não é, Eduardo? Uma coisa puxa a outra. E a Polícia Federal tem trabalhado e levantado investigações e suspeitas em todas as áreas desse país. Bom, eu com isso eu digo o seguinte, mais uma vez eu afirmo, isso não é um problema do setor público e político, não é.
Isso é um problema de uma sociedade em que se mistura o setor privado com o setor público. Muito bem. Então, ficou mais fácil de verificar as empresas, de facto, que no setor privado e no setor público, porque é que está em non-compliance. Quem não está em compliance está em non. Mais uma vez um termo francês, non-compliance. Então, quem está em non-compliance não age em conformidade. Mas escute, se eu perguntar para você, aí eu vou voltar de novo. Políticos, estou aqui há muitos anos, converso com muitos, falam assim, mas se eu não fizer isso, eu não consigo trabalhar. Ou seja, se eu não superfaturar uma licitação, eu não tenho quem faça o meu serviço. Pois bem. Quem está no compliance aí? O prefeito ou a empresa? E os dois? Parece que é uma coisa que está entranhada no sangue do brasileiro. Eu defendo, eu mesmo sendo português, eu defendo sem dúvida o povo brasileiro, com o qual eu gosto, admiro, e eu diria que não é um problema do Brasil. O jeitinho brasileiro não é um problema só do Brasil. Tem jeitinho em outros lugares. Tem jeitinho no mundo inteiro. Portugal, na Espanha. A diferença é a quantidade. Essa é a diferença. Quantas empresas... Existem empresas envoltas em corrupção no mundo? Claro. Existe no Brasil? Existe. Mas existe nos Estados Unidos também. Muito. Muito bem. Só que o número, essa dimensão, ela é menor. Por quê? Também até porque a lei anticorrupção nos Estados Unidos, que se chama FCPA, ela é uma lei que ela vem desde a década de 70. Um caso lá famoso, Watergate, o caso de um presidente Nixon. Então, como tem mais maturação, é óbvio que as empresas levam mais à risca setor público e setor privado. Então tem uma menor quantidade. O Brasil está a viver uma realidade nova. Antes da Lava Jato e após a Lava Jato. É uma realidade nova. É verdade. Só que aí é a pergunta, como é que nós devemos agir aqui agora? Porque a gente percebe que nem todas as empresas são corruptas. Verdade. Eu gostaria de dizer a mesma frase dos políticos. Eu não consigo. Honestamente, está difícil conseguir falar que todos os políticos do Brasil, muitos não são corruptos, mas está difícil. Bem, se essas empresas conseguem se manter em compliance, ou seja, de acordo com aquelas normas técnicas e valores certos, corretos e justos, por que o outro não consegue? Muito bem. Nós podemos olhar hoje, e abordando agora aqui um pouco o setor privado, nós podemos dizer o seguinte: o momento hoje ele é favorável para eliminar os problemas e para não cometer novos problemas. Então ele é favorável. Como eu passo da dificuldade à oportunidade? Eu tenho a oportunidade hoje de seguir um caminho correto. Mas o meu caminho anteriormente não era correto. Não, é uma nova fase. É uma nova fase. Após a lei anticorrupção, é uma nova fase. E é uma nova fase e nós entendemos e vemos isso, por exemplo. Apareceu o ano passado, que foi ano de eleições, apareceram novos políticos, os chamados novos políticos empresários. Não citando nenhum deles, aqui, mesmo que alguns produtos de marketing, mas sendo apenas 1%, mas é um caminho novo. Então, esse novo político, e acredito que a tendência no setor público seja um chamamento ao empresário, a quem já passou por isso. O empresário, na verdade, é um sujeito de alto risco. Porque ser empresário não é fácil, não é? Não é fácil. Nem no Brasil, que a carga de impostos é alta, mas no resto do mundo também. Então, paga imposto, tem funcionário, procura clientes. Então, ser empresário tem essas dificuldades, sempre teve. Bom, mas hoje, o empresário, o setor privado, ele tem a possibilidade de se adequar. Bom, e de se adequar e não tem jeito. Ele tem que se adequar à lei anticorrupção brasileira. Por que não tem jeito? Porque já vai virar obrigação. Gostei disso. Vai virar obrigação. Eu dou um exemplo do BNDES. O BNDES envolveu-se em vários escândalos. Já vem vindo mais por aí. Vem vindo mais. Mas o BNDES emitiu uma norma interna há 60 dias atrás que diz o seguinte: nenhuma empresa, não é alguma, nenhuma empresa poderá mais solicitar créditos, projetos, se não tiver dentro da sua organização um programa de compliance. Que já mudou. Então, eu lhe faço mais uma pergunta. Não existe um projeto único de compliance?
Cada empresa monta o seu de acordo com a sua filosofia? Cada empresa terá de montar o seu. Eu Porque pensei que fosse comum a todos. tem setores diferentes, então as regras vão ser diferentes, o risco ele é diferente. Por exemplo, o banco, o BNDES, e que outros bancos vão vir atrás, disse, olha, nós não queremos ceder crédito a empresas corruptas, empresas com problemas de corrupção. Certo. E então a forma de não querermos é obrigar a empresa a ter dentro de si um programa de compliance. E a empresa não tem que ser só uma JBS, por exemplo, que é uma empresa de altíssimo porte. Empresas menores também pedem crédito, recorrem a crédito do BNDES para se expandirem, porque o BNDES tem taxas mais favoráveis, prazos mais alongados. Então, possibilita uma expansão. Qualquer empresa de Guaratinguetá, ela pode pedir ao BNDES. Qualquer uma pode. Agora, o que é que o BNDES colocou? Tem que ter essa regra. O BNDES, que é público, né? É um banco público, mas existem outros bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros privados, que com certeza, outros bancos privados, instituições, que vão seguir o mesmo passo. Então, ao primeiro passo, empresa já a determinar, só trabalha conosco quem estiver de acordo com a nossa cartilha. Exatamente. Boa cartilha. Isso é um primeiro passo. Outros passos que com certeza seguirão, até porque eu tenho essas informações e tive há pouco tempo, que o Ministério da Transparência enviou uma cartilha, Ministério da Transparência, Controladoria Geral da União, e disse, setor público, por favor, revejam bem as vossas diretrizes e coloquem em formação os vossos funcionários do setor público, porque rápido vocês só poderão contratar empresas ou prestadoras de serviços que tiverem programas de compliance. Então, isso tornou-se da dificuldade, tornou-se a oportunidade das empresas se adaptarem. O que eu posso perceber é que, forçando, entre aspas, né, requerendo que as empresas tenham um programa de compliance, não é? Você, de uma certa forma, vai inverter a história. O empresário que vai ensinar o político a não ser corrupto. O empresário vai ter, de acordo com o setor dele de atividade, ele vai se preocupar mais com os riscos. Ele tem riscos inerentes à sua atividade. Ele vai se preocupar, ele vai aprender, na verdade, o consultor, a empresa de consultoria que implementar o programa de compliance nas empresas, vai ensinar internamente um modo de prevenir, de evitar estes problemas. Então é um ensinamento, eu diria que isso faz parte de um investimento. É uma artimanha, né, Eduardo? Para quem não sabe, nós estamos batendo um papo com o Eduardo Oliveira, ele é CEO da Agência de Inteligência e Consultoria e Corporação, tá? Para empresas, não é isso? Isso eu mesmo. Falei meio inglês e trocando em português, tudo isso. Inteligência Consulting Corporation. Bem, é o seguinte... novas regras. Essas regras vão nos ensinar a trocar, ou seja, a sermos honestos novamente. Todos os setores da vida pública têm corrupção, não tem? Todos os setores têm processos menos coerentes. Tem processos menos coerentes. Gostei disso. Às vezes, eu diria que eu não sou certamente um corrupto ou um corruptor, mas eu posso estar no meio de um processo que levou a isso. Parece difícil de entender, mas é fácil. Eu primeiro diria o seguinte, este processo que nós vivemos no Brasil, e é um processo bom, tem que ter uma dor. Não tem jeito. Então, essa dor é a dor de eu verificar a verdade. Mas já vai passar e eu vou me adaptar aos novos meios. E eu diria que isso é um processo civilizatório. Eu concordo. É um processo civilizatório evolutivo, sem dúvida. Bastante. Todos os outros países já passaram por isso, restou ao Brasil. Nós temos que passar por isso e lembrar. Agora, vejo isso que, como sempre, a novidade, a iniciativa vem do poder privado. Vem do privado para o público. Porque parece que os senhores deputados lá em Brasília não entenderam que está mudando a coisa, não é verdade? Eu abri o site agora aqui, um colunista, Leandro Colom, da Folha de São Paulo, de hoje, está dizendo o seguinte: deputados devem dobrar a fatura
para barrar segunda denúncia. Eles vão cobrar mais do presidente da República, que vai ser denunciado pela segunda vez, para votar, acabar com essa denúncia dele. Eles vão querer mais dinheiro. E esse dinheiro é nosso. O presidente da República tira dos cofres públicos para dar para ter senadores e deputados para votar. Que arquive-se essa denúncia, pelo menos por enquanto ele estiver na figura do presidente da República. Se nós pegarmos nesse pequeno exemplo... O que eu faço com essa gente? Prendo o Congresso Nacional, vão dizer que eu sou louca. Nós podemos verificar duas leis rapidamente aqui colocadas. Primeiro, tivemos um ou mais delatores e colaboradores premiados. Senão não haveria essa investigação tão profunda. Tá. Então, lei, delação e colaboração premiada encaixou aqui, que foi uma maravilha. A partir dessa delação e colaboração deu-se uma investigação. Certo. Essa investigação seguiu a Lei 12.846, Lei Anticorrupção Brasileira, que vem punir certos e determinados procedimentos privados e públicos, neste caso de um presidente da República. E isso deu origem à primeira denúncia. Mais uma vez, seguindo outras delações e colaborações que nós assistimos. Alguém tinha que falar alguma coisa. Todos os dias, ainda ontem nós assistimos na mídia que mais denúncias, mais áudios, que foram entregues. Muito bem, então nós temos mais delações, mais colaborações, mais investigações e uma segunda possível denúncia. Então, mais uma vez, o que é que nós verificamos? Nós verificamos que um ou mais empresários e outros que não eram empresários, que no meio resolveram fazer colaboração e delação, tudo apoiado em leis, que levam a um processo, a um aumento do processo civilizatório. Perfeito. Porque eu acredito que o empresário também já ouviu muito isso aqui. Fala, olha, se eu não pagar, eu não tenho essa obra, eu não tenho a licitação, eu tenho que pagar. A corrupção está em todos os lugares, nas prefeituras também. Eu diria que eu não chamaria tão diretamente de corrupção. Eu chamaria de um jeitinho que ao longo de décadas e décadas, e muitas vezes... Bom, mas escute isso, superfaturamento de obra pública, eu brinco e falo assim, vocês querem saber quando é obra pública? Quando tem uma tempestade, a primeira coisa que cai é uma obra pública. Sai o telhado da escola, do posto de saúde, cai a ponte. Quer dizer, é um descaso, um absurdo com dinheiro nosso, eu refiro tanto jeitinho, do empresário quanto do prefeito, do político, do governador. Eu refiro ao jeitinho louca da vida, dos interlocutores, ou seja, de quem faz parte dessa negociação. É óbvio que hoje nós podemos, eu vou poder até ir mais à frente, eu digo que eu posso afirmar que a tendência é acabar. Por quê? Concordo. Porque essas delações e essas colaborações de quem fez uma escola e faturou duas, de quem faturou 2 telhados colocou um, de quem fez 1.000 metros quadrados de um pavimento, mas na verdade faturou 2.000. Isso hoje, com a delação e com a colaboração, é uma mentira de perna curta. Rapidamente se vai verificar ali na frente. E com esta lei não existe mais o X9, existe o delator e o colaborador premiado. Ninguém quer, como se diz na gíria, ser filho de... ser pai de menino feio. É uma coisa... pai de criança feia não só. Então, eu acho tão feio um termo quanto esta relação, que é o seguinte: eu não quero a culpa sozinho. Então, na culpa, eu vou nomear todas as outras pessoas. E isso... Por um lado é feio, por um lado não, é bom. É o correto. É o correto. É o correto. E o que leva a quê? Leva à ausência, à diminuição desse comportamento. Então, leva a eu verificar que a minha ética e a minha moral não me permite mais esse desvio de conduta. Esse desvio de conduta vai diminuir, e vai diminuir esse jeitinho e diminuir esses atos que são ilícitos. Muito bem. Eduardo Oliveira, nós percebemos que a classe empresarial, né, o setor privado, ele vem se adequando. Ele sabe que ele vai perder mais se ele não se adequar, se não tiver a compliance e tudo mais. Mas parece-me que a classe política não entendeu isso ainda. Tudo é uma, consequência, não é? E eu diria que a consequência hoje é o seguinte. Claro que o setor privado está muito mais rapidamente a tornar a dificuldade em facilidade, em oportunidade. Eu vejo pelos e-mails que eu recebo
diariamente. Muito mais do que no passado, pela preocupação. A cada palestra, as abordagens são muito maiores e eu fico feliz por isso. Nos cursos, as abordagens são muito mais diretas. Então, a preocupação é maior. A principal pergunta que te fazem os empresários? Como se adaptar? Como é que eu me vou adaptar? Essa é a pergunta mais direta. Porque eu já agi em conformidade. Eu digo, bom, se agi em conformidade antes da lei anticorrupção. Depois da lei anticorrupção, tem alguns enquadramentos com os quais o empresário desconhece. Perfeito. E que precisa de se adaptar. Como é um tema novo, se você precisa de se adaptar. E quando se adapta, você vai ter o quê? Um risco muito menor. O seu risco é mais baixo. Mas por quê? Bom, nenhuma empresa consegue ser produtiva se não tiver funcionários, correto? Perfeito. Então a empresa ela tem funcionários, tem equipamento, que são as máquinas que vai adquirindo, mas também tem fornecedores. Então este ciclo é um ciclo que gera risco. Vamos dar aqui um exemplo que nós conhecemos, até para não abordar em particular um ou outro. Vamos dar um exemplo da JBS. A JBS, tanto a nível nacional, Brasil inteiro, como no exterior, ela tinha parceiros, tem parceiros. No Sul tinha frigoríficos. Foram exatamente aqueles frigoríficos que foram a base, o centro do furacão da Operação Carne Fraca. Então eu preciso de ter parceiros no setor privado para eu crescer. Eu tenho os meus funcionários, mas eu tenho parceiros. Os funcionários dos parceiros não são os meus funcionários. Aquela empresa é a minha empresa parceira. Agora, qual o risco que aquela empresa traz para o meu negócio? Isso faz parte do programa de compliance, que é eu analisar e monitorar diariamente, consecutivamente, os meus parceiros. Porque se eu identificar um risco no meu parceiro, eu vou chamá-lo. Olha, você tem um risco na sua empresa que, direto ou indiretamente, me vai afetar a mim. Então, vamos resolver isso agora. Então, qualquer empresário, qualquer setor privado, ele tem riscos nos seus parceiros, fornecedores e nos seus próprios funcionários. É curioso e é interessante, né? Nos próprios funcionários ele tem risco. Tem. Se você pega um funcionário mal intencionado, pode te prejudicar, sem dúvida nenhuma, em qualquer situação. Exatamente. Agora, você então, digamos assim, você é um especialista na montagem de compliance em empresas. Você vai ensinar aquele empresário como é que ele monta esse sistema de regras de conduta, mais ou menos assim? Como ele se adapta, como se deve adaptar a partir desta nova lei. Só isso. E com essa adaptação, que é uma adaptação contínua e simples, não modifica nada a forma como ele produzia, como aborda os clientes. Não, ele só vai ter mais cuidados, ele vai aprender a conviver com isso, o que é fácil. Eu era um fumante, como é que eu vou conviver hoje com tantas proibições? Eu vou ter que conviver. Ou paro de fumar. Ou paro de fumar. Então, eu não sou fumante, foi apenas um exemplo, mas eu iria optar por parar de fumar. Eu não posso fumar no aeroporto, em local público, eu não posso, então eu não vou fumar no meu quarto. Então eu paro de fumar, até porque com isso eu vou ganhar mais saúde. Então é uma analogia, se nós quisermos criar aqui, como as empresas devem atuar daqui para a frente. Eu acho interessante você falar, e dando esta força à Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, porque o brasileiro, com a sua autoestima um pouco baixa, eu falo sempre aqui, parece-me que leis são feitas no Brasil, em todo lugar do mundo as leis são feitas para serem cumpridas. Para serem cumpridas. Não é? Lei é para se cumprir. No Brasil, não. A sensação que eu tenho é que se faz-se leis para ser burlada. Pois é, mas só que desta vez sai caro. Porque essa lei, ela de uma forma muito imediata, ela diz o seguinte: bloqueiem-se os bens. Então isso é uma coisa que custa. Bloqueiem-se a conta. Então isso é uma coisa que nos atinge diretamente. Mas eu só sou o diretor da empresa ou o presidente. O senhor não sabia? Bom, eu não sabia de facto. Então era sua obrigação saber. Então a lei diz o seguinte: era sua obrigação saber. Tá, mas eu tenho 500 funcionários na empresa. Olha, mas o senhor é diretor e presidente? O senhor não vigiar os seus funcionários. O senhor tem que ter esse conhecimento. Então alguma coisa está errada na sua empresa. Como essa aplicabilidade ela é tão direta de punição, que leva
a ter que ter cuidado. Agora, esta lei, 12.846, ela se direciona mais ao poder privado ou ao público, ou aos dois ao mesmo tempo e com sanções diferentes? Porque me parece que o poder público ainda está... eu vejo algumas barbaridades sendo feitas por aí afora, antigos contratos e dinheiro jogado fora, uma balbúrdia. Quando é que a Lava Jato vai começar a atingir as prefeituras desse país? Eu antes de responder essa pergunta, eu diria o seguinte: até no setor judicial, Estou vendo aqui. a Lei 12.846 atinge. Vou dar aqui um pequeno exemplo que eu trouxe aqui no meu apontamento. Vamos nos recordar do caso do ministro Gilmar Mendes e do conflito de interesse que nestes últimos dias apareceu no jornal. Claro. Lei anticorrupção brasileira, estamos a falar de um ministro do Supremo, estamos a falar de um conflito de interesses que está bastante bem previsto na 12.846. E por que aí vira a ética e a minha conduta. Poxa, mas se eu tenho um conflito de interesses porque a minha esposa advoga num escritório que defende um cliente que está envolvido numa denúncia... O casamento da filha do sujeito. Então, é só para dizer que não é somente no público, setor público e privado. No setor, na área judicial, estamos a falar num Supremo, que é quem julga. Então, abrange todas as áreas da nossa sociedade. Todas. Mas não está sendo cumprida por ele. Bom, aí é o X do problema. A lei existe. Aí o cumprimento ou não dela mas o cumprimento e a punição, não é? Há quem se manifeste contra e age de forma a pedir, por exemplo, foi pedido a suspensão e foi pedido que o ministro não pudesse atuar, que ele fosse desvinculado a um caso. Então, mas é com base numa lei, anteriormente não era com base. Era apenas, não tinha base. Agora, se a ministra, a presidente do Supremo, quiser tomar uma atitude, ela tem essa lei como base e ela pode tomar essa atitude contra o Gilmar Mendes. Pode tomar uma decisão com base. É sempre mais fácil eu pegar numa jurisprudência para eu poder decidir. Exatamente. Voltando à sua pergunta, essa pergunta da área pública e prefeituras, eu diria o seguinte... Porque as pessoas acham que porque é uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, não tem gente ruim, não tem gente corrupta. Tem sim. O Brasil hoje tem aproximadamente 5.600 municípios. Fazem aqui igualzinho na Brasília. 5.600 municípios. O Brasil é de um tamanho continental. E eu diria hoje que menos de uma mão, 5 dedos, tem compliance nos municípios. Não existe compliance nos municípios. Menos. Então, hoje eu conheço 5 prefeituras apenas, 5, num universo de 5.600 municípios, que desde 2017 se importaram em colocar princípios de ética, transparência e, obviamente, o compliance na gestão pública. O que falam, né, Eduardo? Mas na prática a gente realmente não vê essa transparência. E é a oportunidade... Como é que monta um compliance em prefeituras? Do mesmo jeito que eu monto no setor privado. Apenas eu olho outras formas. Eu tenho outros riscos. No setor público eu tenho o risco, como falou e bem, da licitação. É um risco tremendo para o gestor público. A licitação dá problemas todos os dias. Então, isso é um problema para o jurídico, é um problema para a procuradoria, é um problema para o chefe máximo do executivo. Se eu sei que eu já tenho esse problema do meu passado, então eu vou implementar, eu tenho a oportunidade de implementar um sistema de compliance no meu governo, porque com isso eu vou ter um princípio e uma transparência maior, adequada a uma lei. Com isso eu vou definir regras. A empresa no qual eu contratei de consultoria vai me colocar aqui um código de regras de ética e conduta especializada, específica para a minha área, para o meu setor público. Com quem eu contrato, quem eu posso contratar, qual a análise que eu faço do contratante, como é a relação contratante-contratado, como são as minhas secretarias. Eu tenho que supervisionar as minhas secretarias de uma outra forma, de uma forma da lei anticorrupção. Então, é um programa que é específico para o setor público. E as empresas municipais, a mesma coisa. Então, nós temos 2 aqui em Guará. Tem estados
E tem municípios que têm Entre aspas. dezenas deles. Então, isso são fatores de risco grande. Como eu diminuo os meus riscos? Implementando compliance. E antes de tudo isso, eu preciso de dar formação e capacitação a quem trabalha. Verdade. Você deve sofrer muita resistência para a implantação disso, não é não? Eu sofro muitas boas perguntas, mas é engraçado, porque tudo o que é novo nos assusta. É verdade. Tudo o que é novo. É. E causa alguma resistência. Mas é engraçado que quando numa sala de aulas simples ou numa consultoria, nós verificamos o interesse das pessoas. Pessoas físicas que trabalham no setor público ou no privado. E o interesse é tão grande que todos nós temos o mesmo objetivo. Que o Brasil tenha mais reputação, que o Brasil tenha mais credibilidade, que o Brasil atraia mais investimentos, que o Brasil tenha menos desemprego, que o Brasil tenha um crescimento maior. Exatamente. A violência é uma consequência. Uma consequência do desemprego e de falta de dinheiro. Como é que eu quero diminuir uma violência se eu não vou diminuir todas as outras coisas a montante? Então é um processo. É muito difícil, né? Isso não é de hoje. Começamos. Foi um caminho. 2014, o marco da criação desta lei. Aliás, eu vou ver na numerologia. 14 de quando que você falou? 14 de março. 14 de 3 de 2014. Isso. Foi a oficialização, ou seja, a promulgação da lei. 14 de março foi a primeira operação, Lava operação da Lava Jato. Que é engraçado, não fazendo aqui publicidade, até porque não faço parte, mas agora no feriado do dia 7 de setembro, vai ser o lançamento do filme Lava Jato. É verdade, dia 7. É fantástico, eu já vi. Você já viu? É bom? Não vou contar. Já vi, não vou contar. É frequente em palestras estar com membros da Lava Jato, da Polícia Federal, e eu acho que ele transmite uma mensagem. Ele é um filme. As imagens são coincidência, tem toda aquela publicidade, mas ela é uma mensagem que nos traz. Não é? Sem dúvida nenhuma. E a mensagem é sempre a mesma. O crime não compensa. Nós precisamos mostrar isso para a população brasileira, que o crime não compensa. Porque, infelizmente, o crime neste país é para preto, pobre, pederasta, esses vão para a cadeia. Os ricos, quem tem dinheiro, não vai para a cadeia. Quem pode pagar um bom advogado. Nós estamos a verificar que já não é bem assim. Tomara. Não é bem assim. Mas também verificamos que hoje o setor que menos crise tem, brincando um pouquinho com a situação, é o setor jurídico. Os advogados nunca tiveram tantas causas para defender como tem agora. Estou trabalhando muito. Setor público e setor privado. Então esse é um setor que não tem crise. E não tem crise por quê? Porque todos nós sabemos que, na verdade, a prevenção ela é sempre mais econômica que a resolução de um problema. Exatamente. Agora, como nós, como povo, podemos participar dessa compliance? Não tem que ter uma para a gente comum? Eu começo. Eu vou dizer tudo aquilo que aos poucos nós não devemos fazer. E a forma como colaborar. Não compra um CD pirata. Coisinha simples, né? Coisinha simples. Não vale a pena. Mas o CD lá na livraria, lá na loja custa R$20. Não compro por 5 na rua. A quem é que ele ajuda? Será que ajuda diretamente a pessoa que vende? Ou uma organização que está por trás? Uma organização, sem dúvida. Então, é um pequeno passo. Não passa na frente, na fila de ninguém. Um comportamento simples, né? É um comportamento simples. Então, são pequenos gestos de atitude e de comportamento que nos levam a modificar a corrupção. Eu marquei uma consulta médica e eu demoro 3 meses para ser atendido. Tudo bem, são 3 meses. Vou esperar. Eu não vou tentar, nem através de mim ou de ninguém, demorar 5 dias. Para eu pular de 3 meses para a primeira semana de atendimento, alguém ficou para trás. Muita gente vai ficar para trás. Então, eu diria que individualmente nos cabe a nós
e de uma forma muito particular. Essa troca de favor também, de influência, quando você tem um certo cargo, não é? Uma certa função, isso é danado. Às vezes eu me sinto mal, porque eu chego na prefeitura e as pessoas já vêm perguntar para mim, o que você quer, Neuza? Todo mundo me conhece. Fala, A ajuda é tão boa, mas uma ajuda quando não prejudica ninguém. A ajuda ela é fantástica. Nós podermos ajudar alguém, mas é uma ajuda que não comprometa um outro alguém. Eu me sinto incomodada, eu falo, não tem gente na frente. Eu falo imediatamente, não, aquelas pessoas estão na minha frente. Eu me sinto extremamente feliz, mas me cabe a mim aceitar ou não. Se eu não tenho essa prioridade toda, não tenho essa necessidade, então eu vou poder esperar. Exato. Não tem problema. Exato. A regra é essa. Então são pequenos gestos de cada um de nós. E isso vai com certeza levar a uma corrupção ativa ou passiva menor. Eduardo, pelo que a gente pôde perceber, e você mais enfronhado dentro disso, porque a gente olha aqui manchetes de jornais e fala, não está adiantando nada. A Folha de São Paulo vem com hoje. Juízes de Tribunal Superior se calam sobre valor de palestras pagas. Interessante. Mais de 3/4 dos magistrados, ou seja, 76%, preferem não informar pagamentos por palestras feitas nos últimos 4 anos. Essa notícia é curiosa, eu aproveito aqui para dizer o seguinte. O evento do dia 12 de setembro agora... Aqui em Guará, hein? Aqui em Guaratinguetá, é um evento que é realizado pela ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá. E essa mensagem é importante porque todos os palestrantes, e eu faço parte do leque de palestrantes, nós efetuamos esta palestra pro bono. Pro bono significa que não vamos cobrar nenhum valor, porque nós decidimos na nossa ética e valores que era um direito nosso, um dever nosso, de informar uma população. A população a qual se destina este evento é uma população de empresários. E foi um evento que alguém teve o cuidado, o trabalho e a preocupação de realizar. De procurar. Então, se cobra ou não cobra, seja direto. Coloque isso tão transparente. E a forma de colocar transparente é contratualmente. Vai cobrar ou não? Não é ilícito cobrar, mas é muito mais lícito tornar transparente. Isso. E a transparência o nosso valor é zero. Olha, nós podemos cobrar, mas não vamos cobrar. Não vamos cobrar. Já estamos aqui, é um projeto que nós levamos para o Vale do Paraíba, então não vamos cobrar. É um direito cobrar, mas é um dever nosso não querer cobrar. Aí não se dá um conflito de interesses. É uma regra. Perfeito. Não existe um conflito entre ninguém. Isso traz uma regra de ética bastante grande e de compliance para uma associação que num evento, mesmo sendo gratuito, mas que coloca com a maior transparência. Exatamente. E aqui, de facto, um agradecimento ao presidente Ricardo Teberga e a toda a equipe que está a realizar esse evento com o maior carinho, e acredito que seja um evento importante para a vossa região. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu sei que você corre para lá e para cá. Vale do Paraíba virou a sua avenida, não é? Com muito prazer. A sua avenida. Estando aqui em Guaratinguetá, nessa segunda-feira, para falar um pouco desse compliance, e eu faço esse convite a todo o empresariado de Guaratinguetá, ou quem de interesse, que quiser saber mais de... Posso falar assim, as novas regras de um comportamento humano, de uma sociedade mais clara, mais limpa, mais honesta, mais feliz para todos nós. Mais feliz. Eu diria o seguinte, somente para finalizar aqui também, não é? Olhei aqui para o relógio e para os horários. Você vê que a conversa vai, a gente vai, aqui, né? Mas é uma conversa feliz. A Heloísa está chegando aí com eu diria que, como mensagem final, e é uma mensagem que eu costumo deixar, construa o seu futuro, tanto na área política, pública, quanto empresarial, com mais integridade. Essa integridade leva a ter um aumento de reputação, com boas práticas de governança e transparência. E isso é possível. E o momento dessa possibilidade é agora. Prefeito, se o senhor arruma 3, 4 empregos, eu estou falando para todos os prefeitos, dos parentes daquele vereador, só para aquele vereador votar a favor dos seus projetos de lei, olha, para mim não vale nada, nem o prefeito, nem o vereador e nem os parentes que tiveram um emprego. Está tudo errado. Não é? Mas
tudo vai melhorar, tudo vai ficar Você de é uma um maneira... otimista, que bom, Eduardo, que bom. Nós fazemos Eu parte também desse quero que processo melhore. Eu também civilizatório. quero. É. E ao fazer parte de um processo desses, na verdade, nós colaboramos com essa nova etapa. Nova etapa de um Brasil. Bom, é eu isso? diria que esse evento é dia 12. Obrigado aqui pela oportunidade até de falar um pouquinho dessa divulgação. Outros eventos haverão aqui em Guaratinguetá, já definidos com datas. Opa! A Unesp e a pós da Unesp convidou também para eu levar esse tema a um dos eventos que vai ser agora este mês de setembro. Perfeito. Haverá um evento igualmente na OAB de Guaratinguetá, e esse destinado exclusivamente para advogados. Excelente. Então, é agradável de ver que essas iniciativas trazem uma valorização, trazem um esclarecimento e, sem dúvida, uma ajuda para implementar esse compliance. E a mudança do comportamento do cidadão brasileiro. Neuza, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço, mais uma Eduardo. vez. Muito obrigada a você também. São 13 horas e 3 minutos. Elô já aqui dentro com diversidade, junto com o Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares. E a gente volta já, não sai daí, porque o Sintonia continua. É com você. Obrigado. Não saia daí. Sintonia volta já. O inverno chegou, bom mesmo é ficar juntinho. Curtir a estação, a mesa, o sabor de um vinho.